Meus amores, bom dia. Vamos de mais uma aula. Olha, nossa aulinha de hoje é referente ao. Nossa aulinha de hoje é história, né? Isso está aí na. O que temos aí? Abro no o livrinho de vocês na página 108 e o que temos? O tempo, os fatos e as fontes históricas. Vocês sabem o que significa o tempo, os fatos e as fontes históricas? A história é o quê? É a ciência que se baseia, né? É a ciência que se baseia em eventos ocorridos em quê? No passado. Então, a história é a ciência que se baseia nos ocorridos passados, o que aconteceu no passado. Então, ou seja, é a ciência que sai procurando, sai pesquisando e pesquisando, vai bem a fundo das histórias passadas para serem registradas, não é isso? Então, entra como história. Por isso que tem lugares que levam nomes de centros históricos, museu, né, que tem muita antiguidade, muitas coisas históricas do século XIX, não é isso? Tem muitas coisas em alguns lugares, em alguns países que foi antes de Cristo, que está ali para para estudo da ciência, não é isso? Então é por isso que tem o nome de diz história. História que é a ciência que se baseia em eventos ocorridos no passado, há muitos anos, antes de Cristo, depois de Cristo, e tudo isso na descoberta do Brasil, certo? Quando houve a independência. Então, tudo isso é histórias, tudo isso vem de uma pesquisa. E quem faz essas pesquisas? Os cientistas, não é isso? Então, por isso que leva o nome de ciência, ok? Então, temos aí algumas imagens. Essa imagem aí que está na telinha de vocês foi no dia da independência do Brasil, certo? Então, virou uma história, virou uma história. A história vem com datas, vem com séculos, décadas, em que década aconteceu, qual foi a época, qual foi o período, certo? Então, as histórias, quando tem um pesquisador ali fazendo aquela pesquisa dentro de campo, aquela ciência toda é para descobrir em que ano ocorreu, qual foi o século, qual foi a época, o que aconteceu para ocorrer isso. Tudo isso eles pesquisam, certo? Então, temos na página 109 documentos. Documentos, temos isso aqui. Então, o que temos aí na página 109? Temos o quê? Documentos. E o que significa documentos nessa época? O que significa? Os documentos são textos de épocas e atuais mapas, ou seja, toda pesquisa que é feita é colocada é registrada em um livro. Então fica ali uma história do século, da época, certo? Século XIX ou da época XIX, ok? Então temos aqui essa folha, vejam bem. Deixa eu ver se é essa daqui, que são os documentos, ou seja, quando se está em um livro, a história da época ou do século ela está registrada, certo? Então vem os objetos, os objetos arqueológicos. Veja os objetos arqueológicos. São esses aí. É uma fonte de algo palpável que podemos sentir com as mãos. Ou seja, esse objeto arqueológico, vocês podem pegá-lo, podem sentir, podem tocar, onde vocês poderão encontrar um objeto desse em um museu, né? Isso vocês podem encontrar em um museu. Ali tem da época que ocorreu, né? Que ele foi capturado, a época,
o ano, tem a data, tem tudo, tem o local, tudo registrado, tudo certinho, certo? Então vamos para coleções. E o que são coleções? Esse, por exemplo, que são coleções que são imagens de pinturas, fotografias, anúncios de publicidades, ou seja, coleções são algo que podemos ver, certo? Esse é uma coleção, esse é outra coleção, certo? Vejam as coleções aí. Vejam aí, todas essas são coleções. São os conjuntos de exemplares que carregam valor histórico, como as pinturas, os jornais, as revistas, as fotos. Então, todas essas que eu mostrei para vocês, certo? Então, vamos para tradição oral. E a tradição oral, para vocês entenderem melhor, é esse fato aqui. Essa é a tradição oral. Ou seja, que é uma entrevista, você está entrevistando um historiador e está sendo gravada a história que ele está relatando para você. Quando ocorreu, digamos, um exemplo, o Dia da Independência do Brasil, aonde ocorreu, quem gritou, quem deu o grito de independência. Então, tudo isso o historiador, ele pesquisou e ele sabe onde ocorreu, quando foi, certo? E quem deu o grito de independência. Então, o pesquisador ele sabe de tudo isso e de uma forma ou de outra ele está passando essa fonte para jornais, revistas. A tia estava esquecendo de alguns pontos importantes. Então vamos cá, voltar para a nossa história, né? O tempo, os fatos e as fontes históricas. Então aqui, a história ela é agrupada por tempo ou período, certo? E a história é a ciência que se baseia em eventos ocorridos em um determinado tempo ou época, certo? E assim os fatos ocorridos são agrupados em períodos ou épocas também, tá? Historiador é a pessoa responsável por pesquisar, reunir e comentar informações a fim de conhecer e compreender alguns fatos. Ou seja, como eu já tinha falado logo no início da aula, né, que o historiador, que digamos que seja esse rapaz aí, esse de verde, ele é um historiador. Então, ele pesquisa, não é isso? É a pessoa responsável por pesquisar, reunir e comentar informações a fim de conhecer ou compreender, ou seja, chegar a um ponto final, a um ponto que ele queira chegar. Então, ele pesquisa, ele reúne todas as informações, vai montando aquelas informações, aqueles pontos importantes para chegar a um fato concreto, certo? Então, o historiador, ele é muito importante para a pesquisa das histórias passadas, das épocas passadas, certo? Ou seja, são fontes históricas, não é isso? E o documento? Todo ou qualquer documento, texto de épocas e atuais mapas, ilustrações, pinturas, poemas, ele vai ficar ilustrado aonde? Mais uma vez essa imagem, que não tem nada a ver, né, meus amores? Vai ficar aí registrada, não é isso? Em um pequeno livro, e um livro bem grosso, certo? Então, são os documentos registrados, assinados e com data e datado, certo? Então, os objetos arqueológicos, como roupas, utensílios, essas roupas às vezes estão em museus, né? Os utensílios usados por eles, esses aí, ó, em mesa, uma louça que esteja aí. Esses utensílios ficam também em um museu guardado,
certo? Que cada pecinha dessa tem sua história, tá? As roupas que eles estão usando, tudo isso entra para a história, certo? Esse que é um fóssil de dinossauro, tá? Essa imagem também que é exposta aí nos museus, aí nesses, eu acho que em São Paulo, Rio, tem museus, né, isso? E também temos o conhecido, que são centros históricos, como Marechal Deodoro, né? Que eu já tinha falado em outras aulas passadas. Marechal Deodoro é um centro histórico. Então, os objetos arqueológicos deles têm os móveis da casa de Marechal Deodoro, tem as louças, tem que eles chamam, não sei se chamam de tigela, onde ele lavava os pés, deixava os pés de molho. Então tudo isso virou centro histórico. Então as coisas ficam ali sendo conservadas para que os pesquisadores pesquisem, tirem fotos e façam o quê? Passem para documentos, para ficar ali em documentos como textos das épocas, os mapas, as ilustrações, os poemas, pinturas, tudo isso entra em documentos, certo? E vem as coleções, são os conjuntos de exemplares que carregam valor histórico, como as pinturas, os jornais, as revistas, as fotos. Esse aí também que está aí na telinha, ele pode ser uma pintura, não é isso? É uma pintura que relata uma história aí. Cada imagem dessa relata uma história, porque aí temos um rei e uma rainha e tem seus escravos aí do lado, não é isso? E os menininhos que também são filhos dos escravos que viviam, né, ali juntos e tudo isso. Então, tudo isso tem sua história, tem seu fundamento, tem seus relatos históricos, não é isso? E tem a tradição oral, que é essa imagenzinha, né? Que é uma fonte oral, coletada por meio de entrevistas gravadas, ou seja, o historiador está sendo entrevistado. Então, ele é o quê? Ele é uma tradição oral, certo? Deu para entender, meus amores, o nosso assunto. Então, a história tem reconhecimentos cujos valores está relacionado a um determinado grupo de pessoas, certo? Ou, por exemplo, seu aniversário é importante para você, não é isso? O seu aniversário é importante para você, é um exemplo. A festa da escola é importante para a comunidade da escola. A independência do Brasil é importante para o país, né? Todo o Brasil, a independência do Brasil, ela é importante para todo o Brasil. Então, ela é uma história, não é isso? Ela já é uma história. A independência do Brasil, ela é uma história, está ali documentada e tudo, não é isso? Então, meus amores, deu para entender o nosso assunto de hoje. Lembrando que vamos estudar da página 108 a 114, não é isso? A 114. A nossa atividade de história, tá? Da 108 a 114. Um cheiro e fiquem com Deus, tá?